sexto episódio da segunda temporada de Senhor dos Anéis trouxe algumas coisas muito boas, como por exemplo o cerco de Eregion, o julgamento de Númenor, que cena maravilhosa, mas algumas outras coisas nem tão boas assim. Eu vou comentar sobre cada uma dessas e responder bastante dos comentários que vocês deixaram aqui, principalmente sobre o Tom Bombadil e outras coisas também. Vamos lá! Sauron é meu inimigo tanto quanto o seu. Eu posso te ajudar a destruí-lo. Bom, uma coisa que eu gostei de ver foi a improvável aliança, né, entre o Adar e a Galadriel. Eu gosto de tudo que envolve o Adar, eu acho ele um personagem muito intrigante. Eu acho maneira as interações dele, já teve na primeira temporada, né? Eu gostei de ver isso aqui também. Ele já percebeu que o Halbrand era o Sauron, né? Embora ele não compreenda muito como que o Sauron retornou, mas ele meio que teoriza uma forma de conseguir matar o Sauron, que da primeira vez que ele fez isso, né? Que ele deu um golpe que deixou o Sauron totalmente ferido, foi através da coroa de Morgoth. E ele acredita que mesclando os anéis com a coroa de Mordor, ele pode dar um fim definitivo ao Sauron. E assim, ele não tá tão errado. Mas vamos lá, eu quero falar de Númenor, que, cara, é impressionante como o Númenor se tornou, nessa temporada, muito maneiro. Eles evoluem de forma impressionante. O Elendil tá um personagem muito maneiro. Eu sinto, assim, que eles estão fazendo um pouco ele meio de Ned Stark, sabe? Então ele tá lá sendo julgado justamente porque ele se recusa a aceitar uma coroa usurpadora, né? E a cena do julgamento, cara, que maneiro, cara. Que maneiro Númenor a gente vê esse pessoal que é mais ligado ao mar, né? Diferente do pessoal da Terra-média. Então faz sentido, pô, o julgamento deles. Eles chamam com aquelas cornetas o verme do mar. Eu não me lembro de ter visto algo sobre esse verme do mar em algum dos livros, mas é muito maneiro esse conceito, né? De que os Vala, eles enviam esse verme do mar para julgar, e se a pessoa for inocente ou não, ela vai ser devolvida ou vai ser devorada pelo verme. E aí a gente vê que a Miriel sendo devolvida, ou seja, os deuses escolheram. Os deuses estão te dizendo, Farazão, preste atenção, os Vala estão falando contigo, cara, para com essa merda. Você tá causando a queda de Númenor, preste atenção nisso daí. Isso não foi um sinal? Todos na Terra-média estão em perigo. Vai abandoná-los à própria sorte. Já agora eu vou falar do arco que tá começando a me frustrar, sabe? Eu já tô de saco cheio dessa galera aí. São os magos e os halflings. Putz, eu tava muito empolgado com o Tom Bombadil, mas assim, eu acho que chega dessa galera, principalmente os halflings. Eu gosto muito dos hobbits, eu adoro essa questão da pureza dos hobbits. Mas já dá pra ver que eles não sabem o que fazer com eles, né? Até porque não tem história sobre eles nessa era. Também não tem história sobre os magos nessa era. Eu acho que esse arco é o mais perdido de todos. Essa coisa de, nossa, eu vou ter que enfrentar um mago negro, não sei, não quero fazer isso, eu quero salvar minhas amigas, mas se você escolher salvar suas amigas, você não vai salvar a Terra-média, chato demais. Aí aquele romancezinho lá da papoula com o Grado, chega, eu acho que vai ter muita gente reclamando disso nessa temporada, sabe? Pelo menos eu sinto já prevendo, acho que uma das coisas que o pessoal vai mais reclamar dessa temporada é justamente desse núcleo. Mas aproveitando esse núcleo, eu quero responder a maioria dos comentários feitos aqui sobre o Tom Bombadil e também sobre o Mago Sombrio. Mas começando sobre o Tom Bombadil, o comentário aqui do Carlos Hildeken, e ele diz assim: ele é um espírito criado por Eru, por isso é tão antigo quanto o Sauron. E sim, é igual a frutadora, a personificação do espírito da natureza, o Tom Bombadil ele seria aqui como a personificação do espírito da terra. E o Thiago Nunes diz assim: eu tenho a teoria de que Tom Bombadil é Eru Ilúvatar. E assim, essa é uma teoria que o pessoal fala muito, e inclusive eu vejo que a série tá colocando esses elementos assim, de como o Tom Bombadil fosse o próprio Deus. Seria bem legal se fosse, só que o Birrell aqui, ele responde também nos comentários. O professor Tolkien, em uma das cartas dos Legendários, respondeu que não há nenhuma materialização de Ilúvatar na Terra. Infelizmente, a gente vai ter que encontrar outras soluções. E o Victor Rebelo diz assim: Robin Williams nasceu pra interpretar esse personagem. E sim, cara, nossa, eu fico muito triste que a gente perdeu o Robin Williams antes de ter a chance de ver o Tom Bombadil em live action, sabe? Se fosse nos filmes da trilogia, o Robin Williams teria sido perfeito pro Tom Bombadil. Poderia ter sido o Tom Bombadil no Hobbit até, sabe? Mas enfim, infelizmente nunca mais vamos ver isso. O Jonathan Rego Barros fala assim: eu achava que ele era um Maia que decidiu não se envolver, mas agora já tô na dúvida. Só se ele for um Maia com poder total, sem precisar de um anel pra isso, o que explica ele ser imune a um anel, pois ele já tem um poder igual ou maior que o Sauron com o anel.
Valar sabemos que ele não é, pois todos são citados pelo nome. E assim, exatamente, ele não pode ser um Maia, porque os Maia não são imunes a um anel, né? O próprio Gandalf, ele tem esse medo de ser tentado pelo um anel, e o Tom Bombadil, ele já mostrou que o anel pra ele não faz diferença nenhuma, né? Ele é muito mais poderoso do que isso. Já a Bruxa K, ele comenta assim: eu ouvi uma teoria legal de que ele é a forma da canção, é a música que tudo criou, a melodia encarnada. Achei coerente. Essa é a minha teoria preferida sobre o Tom Bombadil, tá? É a que faz mais sentido. Mas como não tá nas escrituras, a gente não pode nem afirmar e nem desconfirmar. Mas pra mim, agora eu vou aceitar que é essa. E o Felipe Araújo diz assim: poderia falar sobre o Mago Sombrio, por favor? Cara, assim, eu venho evitando de falar sobre o Mago Sombrio, né? Vocês perceberam isso? Mas justamente porque eu não queria dar spoiler da série. Ainda mais porque num dos últimos vídeos me pediram pra falar sobre o Estranho. Mesmo não citando o nome, teve gente que acabou pescando que eu disse que eu já sabia quem ele era. E assim, não quero confirmar nada disso de novo. Eu acho que qualquer confirmação, desconfirmação, acabaria respondendo quem ele é ou não. Mas assim, eu posso comentar sobre as teorias do Mago Sombrio, né? Primeiro eu vou falar que na verdade que o Mago Sombrio ele é um personagem totalmente inventado pra série. Claro que ele pode ser inspirado em alguns dos personagens que existem nos livros, né? Eu sei que nos livros várias vezes é citado sobre algum feiticeiro, algum bruxo, né? Que tá causando em alguma região da Terra-média, que muitas vezes acaba sendo atribuído ao próprio Sauron. Tipo, tinha um feiticeiro que em certa época tava causando ali em certa região. E era o próprio Sauron, né? Por exemplo, o Necromante, que é citado o Hobbit, e depois a gente acaba descobrindo que ele é o próprio Sauron. Só que assim, nunca é muito confirmado diretamente, né? Sabe? É sempre muito sutil. Então pode ser que às vezes algum feiticeiro seja simplesmente outro feiticeiro, como por exemplo a gente tem o Rei Bruxo de Angmar, caso esse é servo do Sauron. Então pode ser que alguma das citações de bruxo que tem ali na história da Terra-média já acabem tendo pegado esse daí, como não tem muitos detalhes, e criaram o Mago Sombrio. E como o Rum também nessa região ali do leste, uma das coisas que a gente sabe de outros Starry que tiveram em Rum são os Magos Azuis. E uma teoria que eu vi muito legal, o pessoal comentando aí, eu gostei dessa teoria, é de que ele pode ser um dos Magos Azuis e que talvez os Magos Azuis tenham brigado, né? Um dos Magos Azuis acabou se corrompendo e eles brigaram entre si, o maligno acabou prevalecendo, e que isso seria um foreshadowing para o Saruman. O Saruman, ele ter visto que isso aconteceu alguma vez, né? Que teve esse mago que se corrompeu e ele acabou saindo vitorioso. Isso ser uma das influências pra ele acabar se aliando ao Sauron também depois, sabe? E ele percebendo assim, tipo, o erro do Mago Sombrio foi ter se oposto ao Sauron. Isso é um erro que eu não vou cometer. Eu acho que faz sentido, se eles forem por esse caminho, justificar que o Mago Sombrio é um dos Magos Azuis e que acabou se corrompendo. Eu gosto dessa teoria. Eu acho que pra mim é a teoria que eu aceito agora. A guerra vai chegar à Terra-média. Pai, tire esse anel. Bom, pra terminar, agora vamos falar sobre os anãos, né? O Durin filho e o Durin pai, eles estão brigando lá por causa dos anéis. Enquanto isso, uma surpresa, né? Que é a visita do Anatar. Ele tenta convencer o rei Durin de oferecer mais frio pra eles construírem armas, porque eles estão prestes de uma guerra. E o rei Durin, ele vê, né, nisso uma oportunidade de lucrar com a guerra. E aí o Aratar, ele olha pras chamas e vê o Balrog. E assim, fica meio que subentendido de que o Aratar, ele acabou deixando eles à mercê do Balrog, que talvez ele poderia ter impedido. Meio que olhou pra chama assim, tu não vai me ajudar não? Então sofra. E falando nisso, né, sobre a questão dos anéis dos anões, no último vídeo eu falei bastante sobre a diferença dos poderes dos anéis dos elfos, que são mais elementares, os anéis dos anãos, que tem isso de escutar a rocha. Maquiagem borrada. De novo isso. Mas eu quero citar um comentário do Edvandro Araújo, que ele fala assim: eu gosto da magia dos Seus Anéis, ela é quase sempre velada, se misturando com as intenções das pessoas, agindo mais como influência às ações delas, boas ou mais, com o uso pontual de feitiços manifestos de controle elemental, porém sem exageros. Inclusive no RPG do Senhor dos Anéis, o Anel mais precisamente, tem isso de que os poderes assim mais exacerbados, ou eles vêm do uso dos anéis, ou um uso maior do caos, que acaba fazendo com que a pessoa pode acabar tendendo ao mal, sabe? Você fazer o uso de muitos poderes, assim, principalmente se você é um humano comum, você vai acabar sendo corrompido, sabe? A sua alma é corrompida pela ambição, por exemplo. Ou é uns elfos, né, que aprenderam, né? Como os elfos, eles têm anos de experiência, eles aprendem
a controlar a magia através de canções, de feitiços cantados ou entoados, ou pode ser os magos também, mas mesmo assim os magos eles usam magia de forma sutil, porque se a magia for usada, ela é rastreada pelo Sauron. O Sauron ele tem como rastrear magia, então isso é uma das formas até no RPG de evitar o uso da magia. E no caso dessa parada da música, né, ter um poder, até no RPG dos Seus Anéis é dito isso, que a música tem poder, a gente vê na série que aquelas bardas ali de Khazad-dûm, elas cantando pra pedra, isso tem a ver com as vibrações, né. E falando ainda nisso, né, falando disso de barda de Khazad-dûm, uma das coisas que eu achei ruim, que eu tinha comentado que tem coisas que eu achei ruim nesse episódio, e uma delas é justamente a parte daquele plano do Durin e da Disa lá, de invadir as minas e a Disa cantar e fazer os morcegos invocar. Tipo, pô, maneiro, tipo, a Disa é uma barda, né, e é muito difícil você fazer um bom uso de personagens bardos nas histórias, né. Um grande golpe dela foi invocar os morcegos pra afastar os mineradores. Tá, beleza, os morcegos foram atrás dos caras, e depois os morcegos foram embora, e aí? Cara, eu achei meio ridícula essa cena. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa temporada, deixa aqui nos comentários outras dúvidas pra eu responder nos próximos vídeos também. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar para os seus amigos também, sabe? Dá muito trabalho fazer esses vídeos. Eu quero agradecer a todos os que já têm feito isso, sabe? Tá chegando ao final, tá indo pra reta final. Quero ver o que vocês vão achar dos episódios finais. Então, obrigado mais uma vez e aquele abraço gostoso, cheio de saudade pra vocês.